Certo, certo. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos a mais um Toco Papo, né? Dessa vez em comemoração, né? Aqui de 1 ano de canal. Então, vamos dar um oi para a nossa galera aí, né? O Fernando, né? Que tá diretão aqui junto comigo. E a Lu que me ajudou com a origem do canal, que participou dos primeiros vídeos, assim, sabe? Então, e aí Lu, e aí Fernando, como é que vocês estão? Eu tô ótimo. Eu tô aguentando na medida do possível, mas já é um salto absurdo em comparação à última vez que eu apareci aí. Prazer em conhecer. Porque o áudio dele tá muito abafado, tá muito baixinho. Se ele puder chegar mais perto do microfone. Tá melhor agora? Assim, é que ainda é porque eu mais baixo que vou tirar o fone. Tá mais baixo que o do Isaac. E agora? Muito melhor. Tá dando pra escutar direitinho. Então, se apresentem-se aí, Lu, Fernando. Eu acho que eu não sei porque tá baixo aqui pra mim. Deve ser o áudio. Tenta aumentar o áudio do celular. Agora aumentei. Tá ouvindo melhor agora? Sim. Ótimo. Pra me conhecer, Lu. É um prazer estar aqui de novo. Acho que o público geral já me conhece. Eu sou a Lu, da Maioneca TV. Eu faço vídeo de tudo quanto é coisa, mas eu não ando postando tem uns séculos aí. Por N motivos. Lá pro finalzinho de um dos últimos podcasts que eu participei aí, eu lembro de ter mencionado brevemente que eu tava numa luta para resolver questão de... como é que fala? De trabalho e também de alistamento militar, porque na época que eu comecei a participar aqui eu tinha uns 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Mas como é que fala? Agora eu consegui o trabalho que eu tava procurando, um milagre, assim. Mas, tipo, ainda foi além de desafiador, foi estressante. Se levar em conta que ainda foi 1 ano e meio da minha vida nessa luta, que, né? E é desgastante. É desgastante, nossa, vocês não têm ideia. A burocracia brasileira é uma coisa complicada. Sim. Eu acho que só não é mais complicado do que uns assuntos aí que dá pra comentar no vídeo, aproveitando que um dos temas é novidade, etc. Coisas que aconteceram. É quase como se esse aqui fosse o especial de fim de ano da Tokunet. Só faltava a gente juntar uma galera. Que dava pra fazer como é que fala? Retrospectiva Tokusatsu 2025. Porque aconteceu... É irônico, porque normalmente... nos últimos 2 anos que eu fiz parte mais ou menos da comunidade, o que eu mais imaginava para um momento desse era dizer algo tipo: então não tem como a gente gravar um negócio desse porque aconteceu 2 coisas esse ano envolvendo Tokusatsu, não tem nada pra falar. Só que, tipo, do finalzinho do ano passado pro resto desse daqui, é bizarro como aconteceu tanta coisa, tá ligado? Tipo... só de olhar no banner do canal, você vê que tem bastante Parece coisa. Até que é de propósito. Parece até que é de propósito, é igual no Brasil. Numa semana acontece uma coisa grande, dá 10 dias ou 2 semanas, acontece outra coisa grande, uma atrás da outra. Parece que é armado, parece que tem uma fábrica por trás disso. Parece que você vai lá e fala: eu quero que aconteça tal coisa pra dar tal repercussão. E com o Tokusatsu foi igual. O pior é que foi mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que seria legal você se apresentar, porque eu acho que o pessoal que já
que já tá assistindo os vídeos em que eu não participei deve te conhecer melhor. Mas Sim, eu tô por fora. Eu tô 1 ano fora do canal praticamente, porque correria. Ok, vou me apresentar então. Prazer, pessoal, para todos. Sou o Fernando. Eu tenho 25 anos. Eu moro no sul do Pará. Eu tenho 26 anos, quer dizer. Eu assisto Tokusatsu já há alguns anos. Mas eu nunca me aprofundei tanto no universo quanto nos últimos 2 anos, mais ou menos. Que eu assisti assim uma coisa ou outra. Mas agora que eu fui procurar mesmo pra ficar mais assíduo nisso. Eu ultimamente, esse ano eu assisti mais algumas coisas. Esse ano especialmente foi difícil pra mim porque eu perdi alguém que eu amava muito esse ano, então eu empaquei e não assisti muita coisa nova por um bom tempo, alguns meses. Eu só ficava assistindo o que eu já tinha visto, porque eu ficava nesse círculo só de lembranças boas, querendo lembrar da infância, querendo lembrar de momentos bons pra afogar a tristeza. Então por isso que eu tô com tanta coisa atrasada, porque eu tinha um cronograma. Por exemplo, esse ano era pra eu ter assistido Kamen Rider, o Kamen Rider do videogame, que é o X-Age. Eu também assisti outro Sentai, e era pra eu ter visto pelo menos 2 séries do Ultraman. Eu ia assistir o Ultraman do ano passado, que era o Blazar, que eu até tinha começado ele, e eu ia assistir um dos anos 2000, só que como aconteceu algo tão ruim comigo, eu fiquei nessa espiral de só ficar repetindo o que eu já tinha visto. Então eu tava repetindo episódios de Kamen Rider Faz, Build, eu tava revendo Time Ranger, eu tava revendo Flash, Você tá no melhor do que virado. eu quase não assisti. Eu não tenho. Se você for ver, eu não tenho nenhuma série de Tokusatsu completa. O que eu mais fiz foi assistir filme e, tipo, ler os quadrinhos, ler os mangás. Porque, no geral, por exemplo, acho que o mais próximo de ter ido tão longe assim com série é o que a gente vai comentar meio por cima aqui. Eu espero que sem spoiler pro pessoal. O Ultraman. Como é que fala? O novo Ômega, que eu tô assistindo junto com meu namorado, então tá dando continuidade e tal. Eu vou começar o Ômega, mas acho que ano que vem. O Ômega tá legalzinho, tá ligado? Mas eu não vou entrar em detalhes porque já a gente fala melhor sobre as séries e as novidades desse ano, tá ligado? Mas eu entendo perfeitamente o que você tá passando, é bem complicado. Porque muita coisa do meu cronograma já foi pelos ares, nos últimos... como é que fala? Meses? Semanas? Nos últimos meses, principalmente. Eu consegui a vaga de emprego, acho que foi em junho, se eu não me engano. Ou maio, mais ou menos. E nisso, tipo, beleza. Se eu não me engano, o Anime Friends foi em julho. Inclusive, foi muito legal que dessa vez no Anime Friends, algumas pessoas próximas do estande de Toku me reconheceram. E eu fiquei bem feliz, porque... Como é que fala? Pô, o meu canal, ele tem o quê? Acho que 354 inscritos pra menos, tá ligado? Então, tipo, numa comunidade que tipo... Tá, o pessoal vai dizer, meu, mas não é todo mundo que conhece Tokusatsu, não sei o quê. Só que, tipo... pro número, assim, comparado a outros públicos, assim, eu sinto que, tipo, é ridiculamente grande, tá ligado? Tem coisa que é até mais desconhecida ainda e que eu gosto, tá ligado? Eu acho que, às vezes, aqui no Brasil mesmo, por exemplo, as pessoas conhecem mais Tokusatsu do que, sei lá, Persona, que é uma franquia que eu amo de paixão, ou FLCL, que é um anime ridiculamente underground, que tem, tipo, 4 episódios, qualquer um ia conseguir pegar pra assistir e gostar, tá ligado? E mesmo assim, é um bagulho super desconhecido. Eu te entendo, porque é o seguinte, eu sou do mundo, eu sou de 3 mundos. Eu gosto de Tokusatsu, eu amo animes e sou fissurado em doramas. Então, e eu gosto de ser assim, de estar... Eu tenho esse privilégio de estar nesses 3 mundos. Que se alguém puxar um assunto sobre essas 3 coisas, eu provavelmente vou poder entender. E é curioso como parece que
cada um desses mundos, de certo modo, eles têm uma conexão, ao mesmo tempo que eles têm um preconceito um com o outro. E aqui no Brasil, por exemplo, como eu falei, eu sou fã de dorama também, acontece uma coisa que a maioria dos grupos que eu tô, as pessoas que se denominam dorameiras, quem gosta de dorama, elas preferem assistir os dublados, e eu não culpo, até porque a dublagem brasileira é a melhor do mundo, não tem comparação, como também é muito mais prático você assistir uma coisa dublada. Só que, aí eu sempre falo, gente, vocês estão perdendo tanta história boa só porque não é dublada. Aí eu falo de uns doramas que ninguém nunca ouviu falar. Por quê? Porque não é famoso no Brasil, não é com um ator, uma atriz famosa aqui no Brasil. Porque a gente, aqui no Brasil, tem praticamente uma lista dos atores, por exemplo, da Coreia do Sul que fazem sucesso aqui e dos que ninguém nunca ouviu falar. E é curioso dentro desses três mundos como eles se interconectam, não só por serem todos asiáticos, claro, cada um com sua diferença, mas como é um modo deles fazerem uma coisa. Você que gosta de anime, você já reparou como é tão bem feito a refeição? O personagem vai uma cena de 2 minutos, o personagem comendo alguma coisa, é extremamente bem feito. Então eu acho que quando você coloca um coração no seu trabalho, isso é lindo. Então você tem esses 300 e pouco assinantes do seu canal, mas você faz de coração e eles recebem isso, e isso é o importante. Eu mesmo tenho uma vontade muito grande de gravar vídeo pro TikTok, com celular mesmo, normal, só pra eu falar do que eu gosto. Eu queria fazer Porque às vezes eu tenho essa vontade também, só que eu tenho mania de fazer tudo sempre muito bem elaborado, ou às vezes, tipo, eu quero fazer um bagulho super... ou a coisa, tá ligado? Ou o vídeo. Então, tipo, por exemplo... Um dos motivos porque o meu canal tá muito sem vídeo, e os últimos 2 que teve, eles são meio mais ou menos, assim, perto da qualidade de edição dos outros, tá ligado? É porque eu tentei me apressar um pouco mais do que eu queria, do que eu deveria, pra fazer os vídeos como eu queria, tá ligado? Aí, tipo, eu penso sobre fazer uns bagulhos mais TikTok, tá ligado? Hã? Acabou não saindo como você planejou, né? Sim, não saiu do jeito que eu queria, tá ligado? Aí acontece essas coisas, sabe? E tu sabe também por que a gente acaba repetindo tanto o mesmo programa que a gente já viu, uma mesma série? É muito porque o nosso cérebro, ele não curte mudanças. O nosso cérebro ele é projetado biologicamente para conservar energia. Então, se você gosta muito de uma série, você tem receio de começar outra. Aí o seu cérebro ele interfere, que ele te coloca numa zona de conforto, sua zona habitável para você. Por isso que a gente às vezes enrola tanto, seja para começar uma série nova, para você fazer um vídeo novo, porque você quer tanto fazer bem feito que o seu cérebro te atrasa de propósito para te deixar mais confortável. Pior que é verdade, mano. Eu tenho que contornar um pouco mais isso daí. Mas então, você quer falar o que primeiro? Sobre a polêmica que tá Goziunger, ou começar com outro assunto? Eu não assisti muito de Goziunger, eu assisti acho que dos primeiros 3 episódios em live com o pessoal, aí eu parei porque não adianta nada fazer live com 5 pessoas ou menos assistindo, e tipo, gente que às vezes já tá na cal, tá ligado? Então fica meio foda. Então, tipo, eu cheguei a ficar sabendo da polêmica aqui em questão, mas eu não vou saber falar assim, tipo, gente, Goziunger tá sendo uma série do caralho, tá sendo a série, tá ligado? Não tá muito bom, não sei o que, tá ligado? Eu vou te dar esse spoiler, não tá sendo. E quem disse isso não assim, eu gostei do pouco que eu vi, porque visualmente falando, tipo, é um espetáculo audiovisual, sim, assim, cara, sabe? O pouco sim. que eu vi. Sim, mas O que eu entendi é que, tipo, visualmente falando e tal, pra pegar pra assistir, tá bem divertido, tá ligado? Tipo, se você desligar o cérebro, você só vai vendo, tá ligado? Mas parece que o que eu ouvi dizer é que a história é meia bomba. É porque eu vou te dizer uma coisa. As pessoas, elas têm o erro de achar que porque uma produção, ela tem um bom visual, ela tem uns bons efeitos, ela consequentemente vai ser interessante.
realmente, ter bons efeitos, ter um bom figurino é maravilhoso. Mas a verdade é que nem o melhor CGI do mundo, ele não pode vencer um bom roteiro. Infelizmente é o que está acontecendo aqui com Gozi Undir, que eu vou te dizer, quando eu comecei, eu tive que repetir os 4, 5 primeiros episódios 3 vezes. Eu assisti do primeiro ao 5º episódio 3 vezes para entender algumas coisas. E eu te digo que agora que tô quase no episódio 40, eu esqueci tudo de novo. A história, ela tá tão confusa que quando chegou ali nos episódios da casa dos 30, cara, parece que eu tô assistindo... parece que cada episódio é uma história diferente com os mesmos atores, os mesmos personagens. Mas parece que cada episódio é uma história diferente, porque é tão sem nexo, um roteiro tão mal escrito, porque a ideia do roteiro, ela é uma boa ideia, só que o desenvolvimento foi péssimo. Aí é como eu digo, gente, se um bom roteiro vence qualquer efeito. Eu uso como exemplo uma série tailandesa chamada The Gifted. Aliás, se você quiser ver um dia, tá disponível no YouTube. Que ela é uma série lá de um colégio interno de adolescentes. E aí tem uma classe especial que os alunos, eles têm umas habilidades especiais, como se fossem tipo os mutantes. E assim, o roteiro foi inteligente, que deu para eles poderes que não exigiam grandes efeitos de CGI, porque o orçamento da série não era muito grande. E eles conseguiram fazer uma história muito bem feita, uma história envolvente, que te prende. E eu gostei muito. Então você vê assim, os efeitos são bons, mas o importante ali é um roteiro. E Gozi Undir pecou demais. Principalmente quando você compara com outras séries, tipo Jetman, Time Ranger, ou até mesmo séries que não tem um roteiro tão elaborado como é Deca Ranger, porque Deca Ranger não tem um vilão central. Só que Deca Ranger, ele conseguiu ali um feito que cada episódio é meio que uma história, só que ele te conquista pelo carisma dos personagens. E isso salvou a série, que era uma série com personagens cativantes, ótimos atores, e às vezes ali umas histórias bem, como eu posso dizer, que te cativa. Só que Gozi Undir não conseguiu isso. Eu não vou ofender os atores, que eu acho muito errado quando a gente só quer ofender e detonar os atores. Mas... principalmente quando a gente lembra do que aconteceu ultimamente. Exato. Só que assim, você não pode culpar o ator de ter um personagem ruim se você não der pra ele um personagem bom. Porque ali, cara... Às vezes não é só isso, tá ligado? Exato. É que, tipo, a habilidade da pessoa não tem nada a ver com o personagem em questão, tá ligado? Tipo, o ator pode ser terrível, tá ligado? A atuação dele pode ser uma bosta, mas o personagem era legal, tá ligado? Ou, por exemplo, o fato do ator ser um ator espetacular não vai fazer ele na história do... como é que fala? Do filme ser decente, tá ligado? Filme, série, etc. Acho que eu tava tentando pensar em um ótimo exemplo disso agora, mas, sabe? Sim, porque, olha, você pensa, você pega a história ali de cada um dos personagens, como você disse, você acompanhou um pouco da série, mas até agora onde eu pude ver, todos eles tinham camadas que seriam muito boas de ver. Cada um deles com o seu dilema, com o seu propósito, ou até a falta dele. E nossa, lhe daria uma história maravilhosa. Daria até pra você fazer uma série com mais do que só 50 episódios. Só que as pessoas não podem detonar o ator, porque como é que eu vou dar camada pro meu personagem se o roteiro me dá um personagem que é raso como uma banheira de criança? Porque é o que acontece ali na série. Cada um dos personagens tinham tudo pra ser muito cativantes, como eu disse, só que não conseguem. Eles não conseguem porque eles enfiaram... alguns motivos eles enfiaram tanta coisa nessa série que não conseguiram desenvolver nada. Eles deu protagonismo demais pro vermelho. E mesmo assim, não consegue atrair o público, não consegue prender o público. Porque essa série, ela tá pobre no roteiro dela. E honestamente, às vezes eu vou assistindo
parece que a cada 2 ou 3 episódios é um roteirista diferente. Porque é uma desconexão de enredo, um episódio pro outro, que você fica... Gente, eu não tô entendendo nada disso aqui. Aí você não não comparar com outras séries que sim tem um roteiro maravilhoso, cara. Assim, acho que eu tava pensando aqui também, acho que a gente pulou um pouquinho, porque tipo, a gente tá comentando, ou não, eu não lembro, acho que Ghost in the Shell é de outubro do ano passado, mais ou menos, né, que começou. Eu acho que é. Tá, na ordem cronológica, um pouquinho depois teve o Wingman, se eu não me engano também, que eu vi 5 episódios e comecei a ler o mangá em inglês, inclusive, porque ninguém traduziu esse negócio. É da hora. Eu não vi, mas, tipo, tem uns ele tá na minha momentos complicados. Hã? Eu não vi, mas ele tá na minha lista. Eu pretendo ver ainda. Você sabe mais ou menos sobre o que é? Se eu não me engano, é um cara que é fã de Tokusatsu e ele acaba ganhando um dispositivo que dá ele poderes pra lutar contra as forças do mal. E aí tem um rolo lá com a princesa do outro mundo lá, que na verdade, que aí tipo, quando ela vem pro mundo deles, eles precisam fazer um retcon da vida real pra caber a existência dela morando com o protagonista. E aí o que já tava esquisito, pelo jeito como o autor desenha, na série eu acho que eles cortaram isso, graças a Deus. Mas assim, fica muito estranho quando depois ela faz um retcon na vida real pra dizer, ah, não, mas ela é prima do protagonista, então é por isso que ela tá morando aqui, tá ligado? E é meio complicado. Mas esse autor, o autor que fez o mangá, ele é muito foda, se não me engano. Ele fez também Zetman. Deixa eu ver se foi ele mesmo, peraí. É basicamente isso a série. Zack não falou nada até agora. É triste porque o Wigman ele teve ali um hype muito rápido dele. Começou e acabou. Ele só teve 10 episódios também. Eu não sei porque eu não terminei de assistir. Eu inclusive tava fazendo um vídeo sobre isso, comparando o mangá e o anime. Mas só que tipo, o anime não. Teve anime inclusive de Wingman, só que ele também ficou perdido no tempo. Ele é quase uma lost media. Eu não achei nada dele legendado em lugar nenhum, nem em inglês. Eu acho que eu até cheguei a achar coisa, mas tava legendado em francês. Então realmente é bem difícil de cobrir isso no canal. Eu queria cobrir as 3 versões, mas não rolou. E tipo, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Mangá. Eu só tô ouvindo. Não, fala aí, você tem que participar também, pô, o canal é seu. Eu sei que tem alguns sites, ou pelo menos alguns. Eu não sei como é o nome, que quando você busca. É tipo Google, Opera, esses buscadores de internet. Que se você. Achei, é o Masakazu Katsura. Ele fez o Zetman também, que eu comentei. Que eu vou mandar aí no chat o mangá do Zetman. Eu tenho só o volume 1. Às vezes eu penso sobre ter uma coleção dele, tá ligado? Mas é um mangá bem daorinha. Eu só não vou comentar muito dele, porque ele não é novidade, ele não é lançamento. Aí não teve nada, não bate com o tema. Mas eu recomendo dar uma olhada. Foi nesse meio tempo mesmo que eu li, entre o ano passado e esse. Eu li só esse primeiro volume aí. Eu tenho boas expectativas. Eu gosto de como o design dele sei lá, ele passa uma vibe Ultraman, ao mesmo tempo que lembra um pouquinho Devilman e outros mangás, tá ligado? Eu achei bem bacana o design desse personagem. E a história também tá sendo bem bacana de acompanhar. Continua, pode falar. Então, gente, vamos partir agora, tipo assim, qual foi, assim, o maior marco de Tokusatsu esse ano? A maior notícia, assim, pra vocês?
Cara, muito difícil escolher só uma. Complicado, É que aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo. Foi tipo. Foi uma bomba, tá ligado? Esse ano pra Tokunet, principalmente. Nossa, foi assim. Mas eu Acho que uma da. Ah, Eu acho, na minha opinião, que pra mim a maior de todas é o aparente fim da franquia Super Sentai. Eu acho que entre todas, essa é a que pega mais pesado, porque a gente tá falando de uma franquia que durou gerações. Porque, cara, 50 anos, você tem ali quase 3 gerações dentro de meio século. Então, é muito triste isso. E o fato de que ainda temos muitos atores da primeira série ainda vivos. E ali todos eles veem essa franquia, não só por ela fazer sucesso com o público infantil, mas porque ela assim como a maioria das séries Tokusatsu, elas são a porta de entrada para muitos aspirantes a atores e atrizes do Japão. Eu vi ali, por exemplo, que foi no podcast aqui do Brasil mesmo, no Inteligência Limitada, quando eles entrevistaram a Change Mermaid e o ator do Jiraiya. E ambos disseram que as séries que eles fizeram deu a eles mais oportunidades de trabalho. Então ali a gente está falando de uma franquia que também servia para descobrir novos talentos. E é uma pena ela tá acabando desse jeito tão triste, que é com essa série tão bagunçada que foi Bunbunger. Ó, desde a época do Bunbunger eu já escutava, não boato, mas tipo, principalmente a frase que eu mais ouvia nesse sentido, né, que caminhasse pra esse sentido, porque no povo parece que existe um certo negacionismo em relação a certos temas da comunidade Tokusatsu, e eu já chego lá. Mas um desses temas era o fim de ou Kamen Rider ou Super Sentai, por exemplo. E, tipo, é de se imaginar o porquê, mas o tema era... A franquia Super Sentai, ela tem que mudar? Eles precisam adicionar algo novo? Tem alguma coisa que tenha que ser feito pra dar continuidade daqui pra frente? E isso eu comecei a escutar principalmente com o Bunbunger. Tanto por causa da polêmica do capacete, que era um negócio que foi um puto de um fuzuê por um bom tempo, quanto por conta do... como é que fala? No geral, acho. E aí parece que agora a franquia acabou por conta de... como é que fala? Porque, se não me engano, não tava dando dinheiro o suficiente, né? Os bonequinhos, algo assim. Mas eu escutei isso, pelo menos. Não sei se foi o único motivo. Esse é o principal motivo, mas é porque é o seguinte: você me tem uma franquia que o principal objetivo dela é vender brinquedo. Aí você usa as séries para poder promover esses brinquedos. Tudo bem. Só que o problema é que é justamente no país que tá com a crise de natalidade como uma das maiores crises social dele. É verdade. E o bem pensado. É que não é só ali no Japão. Pega Japão, China e Coreia do Sul. Porque, pra quem não sabe, os Tokusatsu... Então, o público direto deles. O principal público dos Tokusatsu não é só no Japão. É também entre as crianças sul-coreanas e da China. E justamente esses 3 países, eles estão sofrendo com crise de natalidade, porque eles se desenvolveram tanto, eu falei isso em outro programa, a vida lá se desenvolveu tanto que ela ficou cara. E, mano, ter uma criança é uma coisa cara. E ali, a série, como ela fica restringida nesse triângulo geográfico de países que estão sofrendo com natalidade, fica... Eu pensei numa coisa agora... Desculpa interromper, inclusive, mas é que é um ponto, assim, a se pensar. Peraí que o meu TDAH bateu aqui. Sobre isso aí, um negócio que eu tava pensando, mas obviamente na minha cabeça era só brincadeira, mas são tantos fatores que, se for verdade, e eu espero que seja, ia ser muito interessante, ia ser divertido se fosse verdade. Ia ser interessante se agora com o Kamen Rider sendo distribuído de novo aqui no Brasil de alguma forma, por conta da Sato, por exemplo, o público brasileiro começasse a ter um pouquinho mais de influência lá fora também, tá ligado?
Tanto que ator japonês vinha pra cá no Anime Friends, por exemplo, ainda vem, né, de vez em quando, dependendo do caso. Esse ano, se não me engano, foi o Kamen Rider Black, teve o Jiraiya e o... não lembro o nome do irmão dele, Eu sei! É um gurizinho. Peraí, é o... Nobuhiko? Não, Nobuhiko é outro, eu acho. É outro personagem. Porra! Manabu! O Manabu! Isso, o Manabu. Ele era um amarelo. Originou mais de Murphy. Então, tipo... ia ser muito interessante se essa cutucada do público brasileiro, esse dedinho que a gente tivesse ali, no percentual do público todo, tivesse influenciando, por exemplo, eles a trazer Metal Hero de volta, que é um bagulho que é ridículo de enraizado no público brasileiro de Tokusatsu. Incrível. Eu não lembro qual que é a série que vai voltar, é Gavan? Gavan! É o xerife do espaço Gavan. Gavan é muito famoso aqui no Brasil. Então seria interessante, porque faz um pouco de sentido se a gente levar essas possibilidades aí como não como argumento, eu esqueci, não como prova, como um aspecto, né? Como parte da possibilidade. Seria muito interessante se, tipo, isso tivesse influenciando de alguma forma. Só que eu acho difícil, cara, porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas a questão política lá no Japão ficou delicada porque, primeiro, eles estão com uma dessas ondas anti-imigração. Os japoneses, muitos estão cansados de isso também. E a influência de outras culturas, e isso influenciou tanto que agora eles, pela primeira vez em toda a história do Japão, que é milenar, eles têm uma mulher no comando, que é a Sanai Takaishi, que ela é a nova primeira-ministra. E ela... Só que ela... Se for quem eu tô pensando, eu não sei se vai ficar por muito tempo, considerando como o Japão é um país complicado. Não, só que eu acho que ela vai porque ela é uma política ultranacionalista. Ela puxa muito sardinha ali pros Estados Unidos, muita brasa pros Estados Unidos. Tanto que as falas dela há alguns dias causou ali um atrito político muito sério com a China. E ali você ali já vê a prova de que no Japão eles provavelmente não ensinam tudo da história, porque senão ela saberia que não é uma boa eles, como japoneses, irritarem os chineses, porque o povo chinês guarda um ressentimento enorme do Japão na época que... Na Segunda Guerra Mundial. Então, e ali época do Japão Império. Eles estão muito com essa influência extremamente nacionalista. Aliás, eu tô vendo isso em muitos países, que essa coisa extremamente nacionalista. E é triste, porque tem muitos brasileiros vivendo ali no Japão, e tem japoneses e tem japoneses que nem fazem ideia que o Brasil tem a maior comunidade de japoneses fora do país deles. Eles nem fazem ideia disso. Isso me entristece também, porque se a gente for parar pra pensar, por exemplo, vai ficar cada vez mais difícil da gente ver coisas como, acho que é Kyoryuger, né, que tem referência, não só, acho que, não sei se tem mais de uma referência, mas que eu lembro, se for a série que eu tô pensando, não sei se é Kyoryuger ou Kyoryuger, não sei. Mas é um que eles são bons pra transformar, tá ligado? Eu acho isso muito divertido. Mas eu tenho, eu não sou tão fã de Super Sentai, mas se eu tiver que pegar, assim, depois dos que eu tô devendo pra ver, eu tenho curiosidade de experimentar esse, tá ligado? Só por causa da referência. Eu tenho pra você, tem um filme lançado esse ano, ele é da Netflix, chamado Células ao Trabalho, Cells at Work. Que ela é a live action de um anime, que é um anime que eu assisti e gostei muito, que ele mostra ali como é que funcionam as coisas dentro do corpo humano. Aí é como se cada célula fosse uma pessoa trabalhando, né? E aí, eles lançaram esse ano live action, tanto que o protagonista masculino, que é o Glóbulo Branco, ele foi interpretado pelo ator... Ai, eu sempre esqueço o nome desse ator. Sato, alguma coisa Sato. Ele fez um Kamen Rider. Ele fez um Kamen Rider. Eu conheço quem é. Sim, pois é. Tanto que eu assisti também um dorama dele esse ano, que foi maravilhoso. E aí, cara, nesse filme, tem uma cena que a garota ali é o corpo que eles estão representando.
A garota vê o cara porque ela é afim, e aí na hora que ela vê ele, ela libera os hormônios da felicidade. E aí os cérebros... Que isso, E, cara. cara, no meio de tudo, começa a aparecer um monte de células que é tipo os hormônios do prazer e da alegria. Simplesmente, mano, todos eles vestidos roupa de passista de samba e a música ali tocando uma música de samba brasileiro. Eles, vamos ficar imperativos. Eles deram essa homenagem ao Brasil com essa cena maravilhosa. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, gente, isso não tá acontecendo. Eles fizeram mesmo essa homenagem pra nós. E eu fiquei ali muito feliz com isso. O que eu ia comentar também, vamos aproveitar que a gente tá falando das polêmicas envolvendo o Tokusatsu e essas novidades todas, coisas marcantes para esse último ano. Acho extremamente importante a gente comentar o negacionismo político da comunidade de Tokusatsu, cara. Gente, vocês são fãs de Kamen Rider, de Ultraman. Como é que vocês me vão ou ver um podcast, ou vão num podcast, por exemplo? Não vou comentar qual, assim, sabe? Não querendo apontar o dedo pra ninguém, nem falar nada, assim... Inclusive, eu queria dizer que por conta disso eu ainda não comecei a assinar um certo canal aí, porque eu estou meio triste com essa situação toda. Acho de um pé pra trás. Tá bom, não vou falar palavrão. Não de novo. Acho uma pisada de bola aí complicada. O pessoal tratar como se Kamen Rider, Ultraman, etc., Tokusatsu não fosse um meio de não só aprender sobre política, etc., ou simplesmente fingir que não tem nada a ver, tá ligado? Gente, é parte da base da franquia, tá ligado? Como é que é build? Pô, Shin Kamen Rider não é antigo, tá ligado? Tipo, é coisa de 2 anos atrás e tipo, se você vê Shin, você provavelmente vai atrás de descobrir de onde saiu. E aí você vê o primeiro Kamen Rider. Pô, galera, é uma franquia de grilo batendo em nazista. Como é que vocês fingem que não tem política envolvida, tá ligado? Cara, e é uma outra coisa importante. Você tá vendo uma guerra entre o que já foi um país, agora entre 3 países ali, que um quer dominar os outros 2. Aliás, Kamen Rider Black Sun também tem uns negócios assim, tipo, o deles também acaba pisando um pouquinho pro lado internacional da coisa, por N motivos, mas todo o lance de, nós temos que, os bagulho envolvendo imperador secular, papapá, os negócios assim. Isso também é uma crítica ao sistema do Japão, tá ligado? Eles ainda têm imperador lá, mas é algo completamente simbólico. Então, o governo do Japão... E eles até falam que tá correndo risco de sumir, porque a pessoa agora que virou príncipe herdeiro, ele era filho de outro príncipe que não tava na linha sucessória, só que o outro não tinha filhos homens, e pela lei só os homens é que podem assumir o trono, então por isso eles estão com o risco da família imperial desaparecer. Mas agora, aproveitando que você falou, isso me lembrou uma coisa sobre Flashman, que algumas semanas eu vi uma resenha sobre Flashman, e ali o cara explicou o que a série tentava transmitir, e era algo que eu não tinha percebido, mas que faz muito sentido. Porque, eu não sei se você assistiu Flashman, mas para quem assistiu, conta a história de crianças que foram raptadas da Terra, e elas iam ser levadas para outro planeta, só que acontece um acidente e elas caem em um outro planeta que não era para cair. Aí lá elas são criadas por 2 alienígenas daquele planeta, e cada uma treina. O vermelho treina no planeta Flashman e os outros treinam nos 4 satélites, no caso luas, dos planetas, cada um com uma cor. E aí, cara, eles têm que voltar pra Terra, porque o Império do Mal, que foi quem tentou sequestrar elas, que é o Império Mês, que, nossa, eu sinto falta dessa nomenclatura, Império do Mal. Ele tá avisando a Terra. Outra coisa interessante, né, que acabou ficando um pouquinho mais apagado com o tempo. E é uma parada que eu acho muito irada, principalmente em Kamen Rider. Eu acho que é um dos motivos porque Kamen Rider continua existindo, Super Sentai meio que parou, tá ligado? Super Sentai, ele, tipo,
nem todo Super Sentai é igual, isso é fato. Mas parece que o mais do mesmo, de certa forma, eu sinto que falta um pouquinho de certos temas meio que lembram o Kamen Rider, tá ligado? Porque, tipo, Kamen Rider tem esse lance de que, tipo, o mesmo poder que alimenta os vilões ou as origens deles e por aí vai, também é parte do poder do protagonista pra usar contra os vilões, tá ligado? E, tipo, às vezes os vilões, eles estão escondidos entre os próprios humanos e outras pessoas no dia a dia, algo comum, tá ligado? Algo meio banal. Então, tipo, falta um pouquinho desse lado Showa do Kamen Rider em algumas séries, tá ligado? Eu sinto que seria o pontapé inicial pra gente ter, como é que fala, uma volta do Super Sentai, ou às vezes, sei lá, chamar um público aí a mais pra comunidade Tokusatsu, né? Uma outra coisa que eu acabei não comentando, eu critiquei toda a parada envolvendo política e etc. Gente, a gente tem que lembrar que nessa vida a gente tem que ser, como é que fala? Apartidário, mas não apolítico, tá ligado? A gente não pode fingir que não tá acontecendo as coisas no mundo, ou às vezes até na comunidade Tokusatsu, a gente pode só se ligar, tá ligado? Sim, só que a gente também não tá levantando bandeira pra ninguém, tá ligado? A gente não tá dizendo, sei lá, o Lula, faz olhar Bolsonaro. Não, gente, política não é só isso, tá ligado? É isso que eles querem que vocês pensem, porque eles querem dividir o povo pra gente continuar se matando e nunca chegar numa conclusão sobre certos assuntos, tá ligado? E logo o Tokusatsu, que é, de certa forma, ficção até certo ponto, esses filmes, essas histórias, todos esses personagens, a figura do herói, a figura do vilão e por aí vai, a gente tem que usar principalmente como um incentivo para aprender tanto sobre a história, da nossa história como humanidade, como sobre como a gente vai lidar com o futuro, tá ligado? Então também é outra prova do porquê voltar com Metal Hero também é uma boa escolha, tá ligado? É um primeiro passo. Sim. Porque se Super Sentai seguir a mesma fórmula, um herói que é literalmente cibernético, um robô e tal, é meio que um primeiro passo pra gente olhar pro futuro, tá ligado? E assim, como eu tava falando aqui de Flashman, a mensagem do Flashman é que eles voltam pra Terra pra tentar... A missão principal é proteger a Terra, só que eles também querem encontrar os pais. E aí eu descobri que a mensagem principal do roteiro era porque, como você tinha falado e eu tinha falado da Segunda Guerra, certo? Com a invasão na China, é que muitos japoneses lá na China tiveram filhos, seja com chineses. Homens japoneses, principalmente, tiveram filhos com mulheres chinesas, ou mulheres do Japão tiveram filhos com homens da China. E aí, quando praticamente foram expulsos, com a derrota do Japão, muitos japoneses foram expulsos pelos chineses da terra lá, muitas crianças ficaram. E aí, uns 20 e poucos anos depois, lá para os anos 60 ou 70, muitas dessas crianças queriam sair da China para poder encontrar sua família no Japão. Só que aí vinha essa questão. As cicatrizes ainda estavam muito recentes. Então essa mensagem é importante. E aí do que você falou, dessa questão política, é curioso, porque ali, ó, você vê em Build, a gente via, por exemplo, os primeiros ministros, quando se reuniam, não era uma reunião física, eles faziam uma reunião holográfica. E eu tenho até no meu entendimento que um dos motivos era porque era muito trabalhoso ultrapassar o Skywall, mas também era uma forma ali que eu acho que nenhum deles falou, não, tipo assim, eu vou pra aí pra gente se reunir. Não, eles se reuniam sempre holográfico. E aí você vê a violência, cara, porque Build, pra mim, tava sendo uma série infantil até os episódios 12 ou 13, mas se eu não me engano, que é ali quando estoura a guerra entre os países, e aí você vê uma história infantil se tornar uma história de guerra, e mano, foi algo muito bem feito. Eu senti algo relativamente parecido com Zero One, por exemplo. Porque até certo ponto eu tava quase desistindo da série
mas eu continuo vendo pelo carinho que eu tenho, o que ela representa pra mim na minha vida, tá ligado? Porque é uma série que eu comecei principalmente com o meu namorado. Eu falei assim, porque eu queria convencer ele a assistir mais Tokusatsu. Escolhe o que tiver com o que o visual te chamar mais atenção, tá ligado? E aí a gente começa, sem pensar muito no, né, se presta ou não a série e vambora. E aí a gente começou. Só que, tipo, por muito tempo, alguns episódios eram até meio inacreditáveis. Porque, tipo, pô, gente, vocês estão vendo, o protagonista é quase que o vilão da coisa. Porque, tipo, ele tá vendo como a Yasuo tá dando problema pra história da série, pra todo mundo ali. E ele não... os caras conseguiu desligar um hospital inteiro, se não me engano, algo assim, eu não lembro direito. É coisa dos episódios, eu acho que 15, 12, não lembro. E aí, tipo, tá dando problema pra empresa, não sei o que, tá todo mundo falando da gente por causa da AI, não sei o que, vamos fazer robô gigante? Então, são umas escolhas assim, que são realmente bem idiota, tá ligado? Mas, por outro lado, depois que apresenta o plot, acho que do episódio 17 em diante, eu não lembro direito, que tem todo um lance lá com um cara que ele tá tentando comprar a empresa que é do... Como é que fala? Do protagonista, o Kamen Rider, que ele é neto do... É o Kamen Rider herdeiro, já começa aí, tá ligado? Então, tipo... São coisas... começa inacreditável, mas se você vai pegando o ritmo da coisa, você vai vendo que não é só... qualquer coisa, tá ligado? Você vai vendo que a série não é um... Ai, merda, quase que eu falo palavrão de novo, mas, tipo... Não é um tanto faz, tá ligado? Não é um enorme... whatever. Sim, e agora que você falou essa questão do herdeiro, me lembrei de uma coisa. Quase todos os Super Sentai, eles têm aquele personagem que é o personagem biqueiro, que é o personagem trabalhador. Recentemente, Bumbum, nós tivemos a Rosa, e aquela mulher tava faltando só ser cirurgiã e astronauta. Não, se bem que ela foi pro Grand Prix Galáctico, então ela já virou uma astronauta. E em Goziundia nós temos o Vermelho, que não para em um emprego. E a gente tem sempre essa figura dentro do Tokusatsu, principalmente o Sentai, que é de um personagem que trabalha muito, a não ser que o trabalho dele seja justamente ser um guerreiro, aí tudo bem. Como, por exemplo... Sabe um que eu acho muito foda? Tipo, vão me julgar. E eu não ligo, meio que tanto faz se me julgarem por causa disso. Mas porque na época que eu comecei a ver, eu tava muito desanimado, então... É normal que isso acontecesse. Como é que fala? Hurricaneger. Eu comecei a assistir, parei lá, acho que lá pro episódio 9. O Amarelo, se eu não me engano, dessa série, ele não só é um rapaz trabalhador, como ele se eu não me engano, ele é tipo um professor, eu esqueci, ele lida com criança também, tá ligado? Tipo, o lance dele é que... eu lembro que tem uma cena, inclusive, que ele tá ajudando uma menina, acho que é fisioterapeuta, eu não lembro exatamente o que ele é, mas é muito bonitinho, tá ligado? Você vê que ele tem todo uma dedicação pela coisa, tá ligado? Eu acho isso muito foda. É um personagem, assim, que já é bacana por si só, e esses detalhes dos paralelos, assim, que não é o foco da história principal, é bacana, tá ligado? Eu gostei bastante. Sim. No geral, assim, sim, é os que eu lembro de trabalhador de Super Sentai. Eu não vi muito Super Sentai, na verdade. Eu não sou muito fã de Super Sentai. E esses personagens que fazem bico, que eu chamo de biqueiro, ele... Biqueiro é foda. Pode falar, Felipe. É que isso reflete muito essa coisa dos biqueiros, que é o seguinte, lá no Japão, como eu falei, a vida é cara, tanto que é um dos motivos do porquê as pessoas estão optando não ter filhos. Claro que tem... O pessoal fala muito sobre, tipo, o Japão primeiro mundo, não sei o que, país, quero morar no Japão, mas o pessoal esquece que, tipo, não é o lugar onde você tá no mundo, tá ligado? É o quanto você tem de dinheiro pra sobreviver, independente da... Sabe, as coisas estão ficando mais caras, é inevitável, a gente tem que dar um jeito nessa situação. Tanto que ali eles têm, por exemplo, uma crise imobiliária, que as pessoas se matam de trabalhar pra alugar uma kitnet minúscula, e aí, como eu tava falando, essa coisa das pessoas que fazem bico no Tokusatsu, isso acontece muito ali no Japão, que as pessoas, o trabalho comum,
que ele não tem um bom salário, ele tem que ter mais de um para poder pagar as contas. E como eu também assisto dorama, isso acontece nos doramas. A gente vê muito personagem ali que tem 2 empregos ou tem um emprego de meio expediente para poder pagar um lugar a viver, porque as casas nesses países são caras. É um dos motivos também a limitação, porque a gente está falando de países que não são muito grandes e a população está crescendo. O Japão é mais ou menos uns 100 milhões vivendo ali num conjunto de ilhas. E a maioria vai viver tudo na mesma cidade, então sai caro. E aí a gente... lembrei. Em Kamen Rider Gavi, nós tínhamos lá a nossa querida... Nossa, esqueci o nome da menina. Esqueci o nome dela. Sática. Sim, Sática. A empresa dela era praticamente fazer bicos. E nossa, aquela casa dela era maravilhosa. Eu queria muito ter uma casa igual a dela. Eu achava muito bonita. E aí... que mais que a gente teve? Não, pode falar. Eu quase te cortei. Eu queria saber de você, Lu. Qual foi, assim, o Tokusatsu com o aspecto, assim, mais sombrio que você já viu? Na sua opinião, assim, com a temática parecia mais sombria. Cara... difícil de dizer. Eu vou falar uns diferentão, que com certeza não são os mais tenebrosos, etc. Só pra cutucar o povo que tá esperando eu falar outra coisa também. Mas não só por isso, óbvio, mas tipo, aproveitando que eu não assisto muita série, então aproveitando pra comentar o que eu faço, né, o que eu vejo. Esses tempos atrás eu assisti, mesmo não tendo visto Kikaider, por exemplo, como base, nem nada. Eu peguei pra ver por curiosidade, já que não tinha conexão com nada, o Hakaider que teve. Ele é de antes, se eu não me engano, do Kamen Rider J e do Zetou, inclusive. É basicamente quase um exterminador do futuro, se fosse desenhado pelo Shotaro Ishinomori, né? Ele é bem interessante, ele é bacaninha, só que o problema esse filme é quase, se você estiver certo e eu não assistir a série depois e falar, não, você estava errado, mas com certeza não acho que não vai acontecer, tá ligado? Mas questão de gosto, né, sobre o bagulho do Gozyuger, por exemplo. É quase isso, é mais visual do que história, não tem história naquele filme do Hakaider. Tipo, tem. Só que se você tá dizendo que a história são umas 5 cenas de interação entre os personagens e o resto é tipo a reta final, que é só porradaria, tiro, meia dúzia de fala com um tom um pouquinho mais filosófico, tá ligado? Tá bom, tem história esse filme. Mas, tipo, ele não chega a ser, uau, gore, não sei o que, tenebroso, mano. Mas como é que fala? Ele é um filme, assim, é um tokusatsu mais sombriozinho, tá ligado? Eu meio que já conheci o Hakaider, principalmente por conta de ter ouvido falar sobre, como é que fala? Kikaider. Mas, assim, pegar pra ver mesmo, tipo assim... eu só fui pegar pra ver esse filme. Uma que eu achei ele, nem lembro como, legendado inteiro no YouTube. E outra porque o canal que eu gosto bastante é o do... Como é que fala? Eu acho que é Odin. Não lembro direito o nome do cara. Mas ele comentou que era tipo assim, se ele imaginasse como seria um filme do Shin Megami Tensei, por exemplo, ele disse que imaginava mais ou menos desse jeito, tá ligado? Aí eu pensei, pô, da hora, gosto bastante de Shin Megami Tensei. E eu já gosto de Tokusatsu no geral, então é um incentivo a mais aí pra eu tá olhando o que é esse filme do Hakaider, né? E assim, é da hora, tá ligado? É bem bacana. Eu recomendo se vocês quiserem ver um bagulho meio fora da... Como é que fala? Fora da caixa. Do padrão. Tipo, outro mais ou menos essa ideia mesmo é o próprio Kamen Rider Zetou. Ele é muito rushado. Nossa, a história dele é muito tanto faz, tá ligado? Eu assisti ele porque eu quero fazer uma série de vídeo no canal que é... Como é que fala? Em busca do Kamen Rider definitivo.
que é basicamente separando os Kamen Riders que tem mais ligação com o original, né, do Shotaro Ishinomori, do mangá mesmo, não necessariamente do mangá, mas aquele que parece ser, tipo, o Ishinomori aqui, ou sei lá, quem fez a série, porque depois de revisar um pouquinho as minhas ideias, eu percebi que eu ia ter que falar de outras séries, tipo o próprio Build, ou Double, e por aí vai. E aí eu resolvi pegar pra ver, né? Ele tem um visual que lembra muito um Kamen Rider releitura do Ichigo, por exemplo, que nem é o Black, ou o Shin. E aí eu peguei pra ver. Visualmente falando, é lindo, é muito lindo. Pega pra ver esse filme, gente. Tem legendado... eu vi ele legendado em inglês no canal da Toei, se não me engano, porque eu já me formei em inglês esse ano. Então, tipo, não custava nada eu assistir ele oficial pelo menos uma vez na minha vida, né? Mas tem fã dublagem, se não me engano, também no YouTube. Eu quero ver ele. Assim, a fandublagem que eu peguei pra ver tava meia bomba, tá ligado? Tipo, não tava... Eu não posso falar muita coisa também, porque eu não sou o melhor exemplo de... melhor exemplo de fandub, né? Eu fiz meia dúzia de fandublagem na vida e também não é lá tudo isso. Mas ainda voltando ao assunto. É uma série não. É um filme que ele é bem rápido, tá ligado? Ele é tenebroso nesse sentido e tal. Mas e ele é feito tem uns momentos onde ele é stop motion. Principalmente numa batalha aí que eu não vou falar qual é, pra vocês terem que pegar pra ver. É muito da hora, é muito maneiro. Espero que vocês deem uma olhada assim que possível. Agora, acho que só falta comentar, assim, de novidade que a gente não tenha rushado algumas. Tipo, mas vocês não falaram do Anime Friends, que nem vocês fizeram ano passado. Vocês não falaram de, sei lá... que a gente não falou de novidade aí? Que vai sair, sei lá, o filme do Jaspion, sei lá. Eu não tenho uma parte gráfica do Anime Friends, então não tenho como dar minha opinião, infelizmente. Mas eu queria muito ir um dia. Quem sabe no futuro Se possível, vai, mano. É legal, é bem divertido. Tipo, o problema de evento assim, que nem a BGS foi. Eu reclamei da BGS nos episódios do canal de long play, o Gangnam Style Fodônico, o nome do nosso canal de long play. Meu e dos guri. Que também é da Tokunet, alguns deles, né? Pô, 5 minutos andando. Não, 5 minutos que você se diverte fazendo algo que você queria muito fazer no evento. Aí, se você tiver com um cosplay bacana, ou achar uns cosplay da hora que você queria muito tirar foto, você tira umas fotos, conhece uma galera, se diverte. Porque, tipo, dificilmente você vai comprar alguma coisa, porque se você tiver em falta de dinheiro, principalmente, ou se você gastou tudo no ingresso, e na passagem, por aí vai, caravana. Mas o resto não dá, tá ligado? Tipo, às vezes você vai achar alguma coisa interessante, às vezes não. Se jogar videogame, etc, você pode jogar em casa, então não sei se é uma puta novidade. Falei palavrão de novo, whatever, acontece. Mas tipo assim, é divertido, eu acho que você vai pilhar bastante. Eu sou muito limitado para onde eu moro, porque aqui onde eu moro, não tem, eu vou falar a verdade, parece que a gente não tem muita cultura, não. A coisa mais fácil que tem é coisa agropecuária, aqui onde eu vivo. É muita influência, então... É culturalmente pobre onde eu vivo. Por isso que quando eu vou em Belém, que eu me consulto lá, quando eu vou em Belém, mano, por exemplo, eu vou num sebo e eu compro um monte de gibi, um monte de mangá, porque aqui não vende mais. E aí, às vezes, eu compro um livro. Não tem banca? Aqui não tem mais. E aí... Poxa, eu sinto muito por isso. Apesar de que é uma outra coisa que eu escutei bastante uns tempos atrás. Desculpa interromper, mas eu vi bastante gente falando sobre, não compra, sei lá, da Panini, porque, sei lá, tem um motivo, tá ligado? Não tô querendo zoar ninguém não, porque eu não, tá ligado? É que eu não domino tão bem o assunto. Mas, tipo assim, eu não vou mentir, eu dou preferência para as outras editoras, assim. E se eu tiver que comprar alguma coisa que foi publicado pela Panini pra eu ver, tá ligado? Ou coisa do tipo,
eu dou preferência pra comprar de outras pessoas, tá ligado? Tipo, não quero mais isso na minha coleção. Opa, já é, eu vou e dou uma força pra algum amigo, ou às vezes pra alguém que esteja vendendo, e ainda consigo um quadrinho pra minha coleção que eu tava querendo, tá ligado? Então, sei lá. Se possível, montem grupos de quadrinho e essas coisas, mangá, coisa de tokusatsu pra venda e revenda e por aí vai, que isso ajuda muito. Vocês não têm noção de como facilita. Não facilita, mas tipo, é muito melhor quando você tem contato com uma galera e você consegue, tipo, ter esse network. Olha eu metendo uma palavra gringa no meio. Mas essa conexão com a comunidade, tá ligado? Faltou alguma novidade pra gente comentar? Tipo, eu nem ia falar tanto do negócio do Anime Friends, etc, mas acabou que a gente entrou na onda e só foi, tá ligado? Vamos falar um pouco sobre tier list, né? Tipo, tipo assim, ó, quais foram as melhores séries, tipo assim, do ano passado pra cá. Mas é que... Cara, mas aí é foda, porque cai naquela que eu tinha te dito. Tanto no WhatsApp quanto aqui no meio do episódio. Eu não acompanho tanto, não assisto tanto. Então não tem muito o que eu comentar. Ah, entendi. Não sei, o hype de Gato, meio batido, muito forte. E principalmente... É verdade, né? Faltou falar de Gavi. Porque Gavi, muito bom, ele teve um ótimo roteiro. Falei assim pelo meme, tá, gente? Não assisti não. Ele teve um ótimo roteiro e ele teve personagens muito cativantes. E a escolha dos atores também foi perfeita. Até hoje, na minha cabeça, o Lakia vai casar com o Balen. E ninguém me tira isso. Ai. Quanto tempo o podcast já deu? Só pra eu ter uma noção, porque eu tenho umas coisas pra fazer, mano. Oi? Quanto tempo de vídeo já deu? Porque eu tenho coisa pra fazer. Eu não sei ver quanto tempo deu, cara. Nossa. Eu acho que já deu 1 hora. Aqui ó, Voice Server... Ah não, isso aí é outra coisa. Começou 3h33 e agora são 4h37. Deu 1 hora de vídeo já. Acho que vamos só ver se falta alguma coisa pra falar. Tipo... eu acho que tem uma coisa. É o fato que eu acho que dos sinais de que a franquia do Sentai já tava no fim, é o fato de que esse ano não teve o especial de 20 anos de Mad Ranger. Sendo que nós tivemos do Deca Ranger ano passado, que aliás foi incrível. Tivemos aquele Power Up do Vermelho maravilhoso. E Mad Ranger foi uma série também que fez muito sucesso na época dela. E muitas pessoas até do meio me recomendam. Quando eu falo, gente, me dá uma série pra eu assistir agora de Super Sentai, e falo, vai ver Mad Ranger. Então eu acho que não ter tido o especial de 20 anos já era um sinal de que a franquia tava pendendo pro fim. Enfim, e como é que tá sendo, tipo, assim, uma pergunta pra Lu. Como é que tá sendo aí, tipo, assim, desde o ano passado que a gente vem gravando, né? Tipo, aqui, como é que isso mudou? Tipo, assim, Lu, tá melhorando? Precisa mudar em alguma coisa aqui o canal? Eu não entendi a pergunta. Não, tipo, aqui o canal, assim, a frequência dos vídeos tá boa ou precisa dar uma maneirada? Não, sabe o que eu acho? É que eu sinto que falta vídeo de corte, tá ligado? Tipo, a comunidade de Tokusatsu assiste muito pouco os podcasts inteiros, tá ligado? Tipo, que eu vejo assim, tá ligado? Você vai ver um canal tipo... Acho que é o TokuCast. Eu fui ver a visualização do pessoal, não é nem reclamar, não tô julgando os caras, não tô zoando nem nada. Calma lá, gente, também não é assim.
Mas é tipo, o público, apesar dele ser enorme, eles assistem só o que convém, tá ligado? Não é um público contínuo, tá ligado? Esse vídeo é sobre a série que eu quero ver, aí eu vejo, tá ligado? O que eu reparei, assim, pelas visualizações. Então eu sinto que fazer uns cortes dos episódios, antes da gente voltar a gravar o resto, seria bacana, tá ligado? Tanto porque a gente falou de bastante coisa aqui que daria uns cortes interessantes, tá ligado? Que instigaria o pessoal a assistir mais. Então tá, sim, eu vou cortar assim, fazer uns cortes assim, né? Tipo, porque eu também tô precisando evoluir, porque eu sozinho, tipo, não dá pra meio que comentar muita coisa, né? E daí aí eu preciso marcar com vocês, assim sempre, né? Pra vocês tomar, pra me apoiar, pra ver se eu não tô falando besteira aqui, sabe? Entende? Pode crer. Mas enfim, gente. Enfim, eu queria falar tipo assim, que eu tô agora numa vibe, tipo, eu voltei a assistir Kamen Rider, né? Porque eu tava focado só no Super Sentai ali, né? E eu queria recomendações, tipo, recomendações assim pra mim, pra galera, sabe? Tipo, eu acabei de terminar Zero One, né? Eu acabei de terminar Zero One e eu quero que uma recomendação pra depois dessa série que foi mano, foi maravilhosa. Tipo, eu fiz uma review com um convidado aí, né? E realmente eu quero uma recomendação de que série eu devo assistir. Eu sei que eu fiquei muito tempo calado nessas 1 hora aqui, né? É porque eu não tava achando brecha pra poder entrar, porque a conversa de vocês estava muito lá em cima, né? Então deixei por isso mesmo. Acho que você Outra recomendação é que você deveria participar mais do seu podcast, tá ligado? Eu acho que você devia ver Kuga. Que eu não terminei, mas eu pretendo. E, cara, pelo que eu vi, a série, ela é bem interessante. Ela parece confusa no início, mas a gente vai entendendo aos poucos. Então, enfim, né? Enfim, eu vou assistir o primeiro episódio de Kuga, né? Enfim, galera, assim, tem alguma consideração nessa comemoração, tipo assim, de 1 ano do canal, assim, que vocês queiram fazer, tipo assim, só pra complementar, assim, sabe? Eu queria agradecer por estar aqui, que é tão bom a gente poder falar abertamente de um assunto que a gente gosta. Então acho que é isso, que eu gosto muito de estar aqui, de poder conversar. Eu não sei bem o que dizer. Que nem no ano passado, agradecer aí pela oportunidade, etc. Eu nem sei o que dizer direito, tá ligado? Foi um ano muito complicado. Deu pra ver que pra nós três, de certa forma. Como posso dizer? Sabe, assim, eu espero que as coisas melhorem, tá ligado? Só coisa boa venha pela frente. Espero que também a comunidade Tokusatsu, como posso dizer, acabe com certos negacionismos, tá ligado? Que nem eu comentei no vídeo. Não sei o que mais dizer, tá ligado? Pra acrescentar. Passem lá no meu canal, no canal do... Se inscreve aí no canal. Não sei se
se o nosso queridíssimo convidado também tem canal aí. Não, eu não tenho, mas quem sabe no futuro. Eu recomendo, tá ligado? É divertido, junta uma galera e tal. É isso, tá ligado? Não sei bem o que dizer. Bom, então todo mundo já falou, tipo, assim, eu fiquei bem calado, né, como o pessoal pôde ver, né, mas enfim, tipo, assim, a conversa rendeu bem, né, eu escutando aqui, eu já senti, eu peguei boas lições também, né, assim, tudo mais, junto com vocês, porque união é isso, cara. União é isso. Espero estar aqui de novo mais vezes com vocês, né, galera? Unidos aqui para mais eventos como esse, sabe? Né? Que realmente esse 1 ano de canal foi complicado, mas tá aí tá em um bom ponto pra gente melhorar no ano que vem. Sim, vamos voltar ativa aí, a gente vai gravar mais vezes, etc. Só vamos se resolver primeiro, os BOs. E você, Fernando? Concordo, a gente pode até combinar de ver uma série específica e aí a gente fazer uma resenha sobre ela. Eu acho que quando eu terminar a primeira série que eu assisti aí, vai render mais assunto ainda, tá ligado? Vai ser uns vídeos bacanas de fazer também. Bom, né? Então é isso, é só uma questão de organização, né? Eu também super apoio a ideia de nós três assistir a mesma série ao mesmo tempo, né? Pra gente gravar e ter mais conteúdo, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que todos tenham gostado dessa conversa, né? Deixa o like, se inscreva aqui embaixo. Muito obrigado à presença do Fernando, à presença da Lu aqui, né? E estamos aí. Vamos ver até onde esse canal vai, né? Rumo ao infinito, né? Então, até o próximo Toco Papo, né? No Toco Power. Então, se despeçam aí vocês, galera. Tchau, gente. Foi um prazer, como sempre. Lu? Foi uma honra. Eu agradeço aí por poder participar. Então é isso. Até o próximo Toco Papo no Toco Power.